Então, meu povo, bora lá para a nossa explicação do que é a constelação e como é que funciona basicamente essa prática terapêutica, tá? Até para todo mundo que está aqui nessa sala ter um entendimento maior. Tanto a pessoa que vai ser constelada, quanto as pessoas que vão participar, certo? Eu vou partir do princípio que eu vou explicar em duas partes, tá, meu povo? A primeira parte explicando como é que é a constelação no contexto geral, e a segunda como é que ela funciona na prática aqui terapêutica, certo? Dentro desse princípio, meu povo, o que é constelação familiar sistêmica? A constelação familiar sistêmica, meu povo, nada mais é do que uma abordagem terapêutica que trabalha basicamente, meu povo, o nosso campo de informação. O que é esse campo de informação? É tudo o que acontece na nossa vida hoje que por algum motivo está acontecendo. Então, o que eu posso levar para o campo de constelação? Posso levar questões de relacionamento, posso levar questões de dinheiro, carreira, saúde física, saúde mental, coisas que se repetem na minha vida, padrões que ficam de uma forma ou de outra se repetindo, coisas que eu gostaria de mudar, mas por todos os movimentos que eu tento fazer, parece que sempre vivo o mesmo ciclo. A constelação familiar é uma excelente abordagem terapêutica que ajuda nesse processo de três formas, tá? São essas três formas que eu entendo desses anos de prática que eu já fiz da constelação, que é, primeiramente, mostrar o problema que está acontecendo, a dinâmica que gera o problema que está acontecendo na sua vida. Segundo, vai fazer uma movimentação energética, uma movimentação de energia para que esse problema se dissolva e caminhe para uma solução. E terceiro e último, vai mostrar o que eu acredito que é o mais importante, que é a postura que você deve ter a partir daí para que as coisas comecem a fluir na sua vida e o problema se resolva muito mais rápido, tá? Então, são essas três posturas, são essas três coisas que um campo de constelação mostra. Primeiro, o problema. Segundo, a movimentação junto com uma solução. E terceiro, a postura que você deve ter e aplicar na sua vida a partir de agora para que as coisas comecem a fluir, certo? Eu gosto muito de enfatizar por que a postura é o mais importante. Porque a constelação ela reverbera no momento que ela é feita até um período de um ano. O que acelera este processo é a postura que você tem pós-constelação. Dependendo da postura que você tiver, você vai lá, faz a limpeza energética, faz as coisas acontecerem dentro do campo, mas você continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas escolhas, adivinha o que vai acontecer? Ah, vou chamar o Hélio porque a constelação não funcionou. Não é. Não. É porque você mantém a mesma postura, tá? Então, a postura é muito importante, tá, meu povo? Então, prestem muita atenção no que o campo mostra. Às vezes, não é uma postura em relação a um ancestral. Às vezes, é uma postura de comportamento em relação a alguma pessoa, alguma situação, alguma área da nossa vida, que por muitas vezes a gente está ali vivenciando e continua fazendo e tendo esse BO, esse problema, certo? Então, é isso que vocês devem prestar atenção nisso, ok? E o que se baseia a constelação familiar? A constelação familiar, meu povo, se baseia em três leis principais. Quais são essas três leis? É a lei do equilíbrio, a lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Lei do equilíbrio. O que a lei do equilíbrio quer nos mostrar? A lei do equilíbrio quer nos mostrar, meu povo, que é ela que rege basicamente as relações, seja ela com pessoas ou com as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, tudo funciona à base do equilíbrio, de dar e receber. Não tem como eu emagrecer sem eu fazer uma dieta. Então, eu preciso o quê? Fazer uma dieta para ter um resultado. Não tem como eu ganhar dinheiro sem eu fazer alguma ação, algum trabalho para gerar esse dinheiro. Numa relação, então, por exemplo, não tem como ela se sustentar se ambos não se movimentam, porque toda ação tem uma reação. Então, a lei do equilíbrio vem nos mostrar que tudo acontece e prospera com um dar e receber. Todas as relações se mantêm com base nisso, tá? Eu dou e recebo, dou e recebo, dou e recebo, certo? Mas pegando um exemplo mais prático, dentro da lei do equilíbrio, vamos imaginar uma relação de casal. O que seria o ideal para todas essas relações de casais? Que é o quê? Um equilíbrio de dar e receber, mas um equilíbrio positivo. Em que sentido? Eu faço uma coisa boa para a pessoa, ela vai lá e faz uma coisa boa para mim, eu vou lá e faço uma coisa boa para a pessoa,
ela vai lá e faz uma coisa boa para mim, eu vou lá e faço uma coisa boa para a pessoa, e assim vai se construindo a relação à base do equilíbrio positivo, certo? Mas a gente sabe que a vida não é um morango, e que às vezes, vamos citar um exemplo, quem aqui conhece talvez um casal que você olha assim, nossa, como é que esses dois ainda estão juntos? Um faz mal para o outro. É por esse motivo que eles estão juntos. Por quê? Existe a lei do equilíbrio de dar e receber, só que não é um equilíbrio positivo. É um equilíbrio negativo. Em que sentido? Eu faço uma coisa ruim para a pessoa, ela vai lá e faz uma coisa ruim para mim. Eu vou lá e faço coisa ruim para a pessoa, ela vai lá e faz uma coisa ruim para mim. E assim vai se construindo a relação à base do equilíbrio negativo. Independente do positivo ou negativo, o que mantém uma relação é o equilíbrio. E aí, você deve se questionar: ah, Hélio, então quer dizer que é o seguinte, a pessoa que eu quero ficar, ela só me faz mal. Então, se eu quero ficar com ela, eu tenho que ficar fazendo mal para ela? Não, meu povo, por favor, a gente quer algo saudável, tá? Então, por favor, repense nisso. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente quer se colocar numa posição onde eu equilibro aquela relação de forma negativa para manter ela, pode ter certeza que você vai ter consequências muito graves mais lá para frente. Então, muito cuidado com isso, tá? E repense se você está numa relação equilibrando negativamente. E repense se é esse tipo de relação que você quer. Só pense nisso, tá? A partir desse princípio, o que que acaba com uma relação basicamente, tá? É o desequilíbrio. Em que sentido é? Quando dentro de uma relação eu só entrego e não recebo nada em troca, ou só quando eu recebo e não dou nada em troca. Geralmente, aquela pessoa que recebe demais dentro de uma relação começa a fazer movimento inconsciente para sair dela. E o que que é esse movimento inconsciente? Ela não vai dizer para você assim, ó, por favor, quero sair da relação. Não. Ela começa a fazer movimento inconsciente, como por exemplo, brigar, humilhar, abandonar, trair, entende? Começa a fazer movimentos inconscientes para trazer esse movimento de acabar com a relação. Ela não vai chegar para você e vai dizer, ó, oh, quero acabar com a relação. Não. Ela vai fazer com movimento inconsciente através do comportamento dela para, ó, dar um cessar dessa relação. Entenda, tá? Quando isso acontece, é um grande sinal que tem um desequilíbrio. E o que mantém uma relação é esse equilíbrio. Então, só para vocês terem uma noção, quando acontece isso, eu gosto muito de enfatizar que a constelação familiar não é somente uma abordagem terapêutica que te ajuda a olhar para suas questões, mas também é uma filosofia de vida. Então, quando essas leis estão em aplicação, independente do que se você acredite ou não, elas estão aí para nos mostrar o que está acontecendo. Então, apenas reflita sobre isso, tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei, meu povo, é a lei da hierarquia. O que é a lei da hierarquia que quer nos mostrar? Que tudo para prosperar na nossa vida tem que ter uma ordem, tem que ter uma hierarquia. Então, vou citar um exemplo bem prático. Se você é dono, talvez, do seu negócio, da sua empresa, ou você tem um negócio, e você tem seus funcionários. Vamos imaginar o seguinte: você é o dono e você tem os seus funcionários. E aí você vai lá e o que que acontece? Os seus funcionários começam a querer mandar no seu negócio. Isso vai gerar o quê? Um conforto ou um desconforto? Obviamente, um desconforto. Por quê? Por que que vai gerar um desconforto? Porque está tendo uma quebra de hierarquia. Você é o dono. Você veio antes. E como isso se aplica na nossa vida? No contexto familiar, quem veio antes? A gente ou os nossos pais? Obviamente, os nossos pais. Então, isso quer dizer que eles são maiores do que a gente. São maiores do que nós. No momento que eu quebro uma hierarquia com eles, dá BO, dá problema. Uma relação de casal, onde é que se sustenta essa hierarquia? Um é maior que o outro? Não. Numa relação de casal, ambos são iguais. No momento que um se acha maior do que o outro, começa a dar BO, começa a dar problema. Então, tudo tem que ter uma ordem para prosperar, certo? Então, em que sentido? Como a gente fala muito da constelação familiar, obviamente, quando a gente abre um campo, não entra somente aquilo que a gente acredita que é o nosso problema. Muitas das vezes, os nossos problemas estão relacionados à nossa base, que é quem? Pai e mãe.
Então, se eu quebro a hierarquia com eles, a tendência é que eu projete isso que eu quebro com eles na minha vida. Em que sentido, meu povo? Vamos imaginar o seguinte: dentro da filosofia sistêmica, pai e mãe representam áreas da nossa vida. Se eu quebro a hierarquia com meu pai, vai afetar em algumas áreas. Se eu quebro a hierarquia com a minha mãe, também afeta em outras áreas. Então, por exemplo, se eu quebro a hierarquia com meu pai, o que o pai basicamente representa na filosofia sistêmica? Representa basicamente a força do fazer e acontecer. Representa muito sobre segurança. Representa muito sobre liberdade. Representa muito sobre uma área da nossa vida que é a nossa carreira profissional. Representa muito a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Se eu quebro a hierarquia com a minha mãe, basicamente, a nossa mãe, ela tem uma representatividade de prosperidade. É tudo aquilo que prospera. É tudo aquilo que faz a gente se sentir muito bem. Então, quando isso acontece, meu povo, então se eu quebro a hierarquia com a minha mãe, por exemplo, em que áreas vão afetar na minha vida? Vai afetar basicamente na minha autoestima, no meu amor próprio. Vai afetar na minha saúde física, na minha saúde mental. Vai afetar na minha relação com o dinheiro. Vai afetar basicamente também os meus relacionamentos. Então, meu povo, se eu quebro a hierarquia com a minha mãe, afeta em diversas áreas da minha vida. Se eu quebro a hierarquia com meu pai, afeta em outras áreas também. Se eu quebro a hierarquia com os dois, então parabéns. Sua vida deve estar uma maravilha. Mas em resumo, meu povo, o que é quebrar a hierarquia? É você se colocar maior do que eles. E como é que eu faço isso, Hélio? Quando eu entro num papel de julgamento. E vocês não fazem ideia do quanto é simples a gente entrar nesse papel, que é o quê? Olhar para o que aconteceu e pensar, eu acredito que eles deveriam ter feito melhor. Ou eu acho que eles não me entregaram aquilo que eu queria. Ou eu acho que a minha mãe e meu pai fazem tudo errado. Esse eu me coloco no lugar de sabedoria e acho alguma coisa, você não faz ideia o quanto isso ferra a sua vida, porque no momento que você quebra essa hierarquia, a sua base, você não tem base. Porque se você se coloca maior que os seus pais, que te deram a vida, você não tem base. A base que vai te dar a força necessária para seguir o seu caminho e ter força para lidar com os desafios da vida. Então, no momento que eu peço para você respeitar essa hierarquia, eu não estou dizendo assim, por favor, ame seus pais incondicionalmente e baixe a cabeça para tudo que eles fizeram. Não. Entenda que eles são seus pais e que eles são seres humanos e que eles erraram assim como você erra na sua vida. Só que no momento que você se coloca nesse papel de que você está vivenciando a vida que você tem hoje, porque na sua história você vivenciou as coisas deles, entenda, eles já te deram a vida, que é o bem mais precioso que você pode ter. Eles te deram a vida que você tem. Não a vida que foi proporcionada a você. A vida que foi proporcionada a você aconteceu e está tudo certo. Agora a sua missão é ressignificar tudo isso para seguir da melhor maneira possível. Porém, a partir daí, quando a gente entende esse processo e nos coloca e se coloca nesse lugar onde respeita o que aconteceu, deixa com eles o que é deles, fica apenas o que é seu e vai para a vida, a tendência é que as coisas comecem a fluir da melhor maneira possível, tá? Muitas das vezes a gente ouve a palavra honrar dentro da constelação familiar. Esse honrar, quando você julga eles, de uma forma ou de outra, você acaba honrando, repetindo o mesmo padrão que o deles. Aí começa a acontecer as mesmas merdas que aconteceram com eles. Quando a gente honra a nossa história, a gente sabe de onde a gente veio. E tem o direito de fazer diferente e mais além. Então, respeite o que aconteceu e siga o seu caminho. Assuma a sua postura e, ó, siga o seu caminho. Tá? Essa é a lei da hierarquia. E tem a lei do pertencimento. O que a lei do pertencimento quer nos mostrar? A lei do pertencimento quer nos mostrar, meu povo, que tudo faz parte e tudo pertence. Então, existem duas dinâmicas na lei do pertencimento, que é, primeiro, eu faço o que eu faço para pertencer à minha família. Em que sentido? Meu pai foi lá, teve uma empresa e quebrou a empresa. Por honrar o meu pai, eu vou lá, crio uma empresa e quebro a empresa. Minha mãe, ela só se mete em relacionamento furado. Por honrar minha mãe, vou lá e, quando eu for me relacionar, vou me meter em relacionamento furado. Meu pai tem uma péssima saúde e morreu cedo. Por honrar o meu pai, eu crio hábitos que geram essa péssima saúde e a minha tendência é caminhar do mesmo jeito que eu dei. Entende?
Então, às vezes, a gente faz movimento inconsciente para honrar e pertencer à nossa família. Então, se eles fizeram e aconteceu isso, eu vou lá e faço igual. Eu só estou citando alguns exemplos, mas é só você olhar para a sua história. Olhe para a sua história e perceba o que seus pais faziam que você vai lá e, de uma forma ou de outra, faz igual. Isso de forma inconsciente para pertencer. Então, apenas olhe para isso, tá? Ganhando clareza disso, meu povo, existe outro movimento da lei do pertencimento, que é o campo ele não aceita exclusão. Em que sentido? Digamos que eu entrei lá na minha primeira relação que eu tive, no meu primeiro relacionamento que eu tive, eu sofri muito. E aí, para parar de sofrer, o que que eu decidi? Vou esquecer. Não quero mais olhar para isso. Vou parar de olhar para isso. Acabou, vou parar de sofrer. Só que bora lá. Quando você quer esquecer, aquele sentimento ainda está guardado dentro de você. Num primeiro momento é maravilhoso. Você deixa para lá e tá tudo certo. Mas no segundo momento, você vai lá para talvez um próximo relacionamento. E nessa relação, você já vai com essa bagagem. E aí, começa tudo muito bem, quando vê do nada, pá! Começa a repetir o mesmo padrão. E você pensa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Adivinha, você está repetindo o mesmo padrão. E aí, por que você está repetindo o mesmo padrão? Ah, não deve ser por causa do que aconteceu no passado. Não, aquilo lá já passou. Eu já até esqueci. O problema é o que está acontecendo agora. Quer saber? Eu vou sair dessa relação. E você sai dessa relação. E aí passa um tempo, você entra em outra relação. E aí quando vê do nada, começa a repetir o mesmo padrão. E aí você parece que começa a acreditar que você tem dedo podre. Mas não é o seu dedo podre. Não é o dedo podre. É porque tem coisas da sua história que você quer excluir e não ressignificar, que aí, de forma inconsciente, aquilo que você esconde, você projeta nas próximas coisas que aparecem na sua vida. O campo, ele não aceita exclusão. E quando eu digo campo, todo mundo tem acesso a esse campo. Então, coisas que acontecem na sua vida hoje têm um motivo pelo qual elas acontecem. E geralmente, por muitas vezes a gente querer excluir o que aconteceu no passado, a gente vai lá e projeta aqui, ó, no hoje, no agora. Então apenas olhem para isso, tá, meu povo? A tendência é que, se eu não olho para o que aconteceu com bons olhos, a tendência é que eu vá lá e projete isso na minha vida. Certo? Então apenas reflitam sobre isso, tá? Essas são as três leis que regem um campo de constelação e a nossa vida. E aí você pode pensar, ele, não sei não acreditei muito nessas leis aí, acho que não se aplica e tal. Tá bom, não tem problema, você não precisa acreditar. As leis da constelação é como se fosse basicamente a gravidade, tá, meu povo? Imagine que você não acredita na gravidade, mas, tipo, teoricamente, se eu pegar essa caixinha e soltar, a gravidade puxa lá para baixo. É a mesma coisa que as leis. Você até pode não acreditar, mas elas estão ali acontecendo, mesmo você não acreditando. Então, apenas reflita sobre tudo isso que apareceu, certo? E é basicamente isso, meu povo. Como é que funciona a constelação na prática, tá? Hoje, basicamente, uma pessoa daqui a pouco, como está tendo uma gravação, não vou revelar quem vai constelar, mas daqui a pouco essa pessoa vai basicamente trazer o que vai ser trazido assim para esse campo, tá? Ela vai dizer o tema e o que basicamente vai ser levado para esse campo, tá? E aí, como é que funciona a constelação aqui na prática, no online, tá? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, mas é muito simples, funciona muito bem, tá? Daqui a pouquinho essa pessoa vai falar qual é o tema, e aí como é que funciona na prática. Eu e a pessoa que vai ser constelada estaremos em comunicação o tempo todo aqui pelo chat do Zoom, tá? Então, só eu e ela estaremos num chat privado aqui no Zoom, só eu e ela vão saber basicamente o que está acontecendo no campo, tá? Então, eu vou pedir para ela intencionar basicamente número um, número 2, número 3, enfim. Só eu e ela vamos saber o que está acontecendo aqui neste campo, tá? Só para deixar claro, tá? E aí, como é que funciona a constelação na prática? Quem estiver de câmera aberta está dando sinal para a pessoa que vai ser constelada. Por favor, me escolha. Quero representar no seu campo. Quem estiver de câmera fechada está dizendo assim: por favor, não me escolha, só quero olhar, tá? Então, quem estiver de câmera aberta está disponível. Quem estiver de câmera fechada está indisponível, tá bem? E aí, como é que funciona a constelação na prática, tá? Eu vou colocar em ordem numérica para a pessoa que vai ser constelada aquilo que eu quero que ela intencione no campo, certo? O campo é basicamente aqui onde
está aqui os bonequinhos, tá? É aqui onde está aqui os bonequinhos, tá bem? A partir daí, meu povo, eu vou pedir para a pessoa intencionar. Vou colocar número 1, número 2, número 3, número 4, enfim. Por que que eu coloco em ordem numérica? Porque quando a pessoa for escolher a pessoa que vai representar, ela não vai dizer o que é. A pessoa que está ali para representar no campo de constelação, para ajudar essa pessoa que vai ser constelada, ela não precisa saber o que que é. Por quê? O papel da pessoa que vai representar, das pessoas que vão representar, é apenas estar a serviço do campo para senti-lo. É, sentir o campo. Porque o que rege um campo de constelação é a sensação, é o sentimento, é a emoção, tá? O papel da pessoa que vai ser constelada é apenas colocar a intenção dela no campo. E quando eu digo intenção, tá? Quando eu digo intenção, é colocar basicamente o que que ela quer trazer basicamente neste campo, tá? A história dela, o que ela vivencia, o que está acontecendo com ela na vida dela hoje, tá? E o meu papel aqui como constelador é ajudar o campo a ser conduzido da melhor forma possível, tá bem? É só isso. Só isso. Meu papel aqui como constelador é só ajudar o campo a ser conduzido da melhor forma possível, tá? E aí, na hora que eu for pedir, ela vai contar basicamente o que ela quer constelar. Eu vou colocar em ordem numérica para ela intencionar. E aí, ela vai olhar para as pessoas que estão de câmera aberta. Então, por exemplo, a Pamela que está aqui. Digamos que a Pamela vai ligar a câmera e aí a pessoa que vai constelar vai perguntar: Pamela, você pode apresentar o número 1 para mim? E aí, o que vai acontecer? A Pamela provavelmente talvez vai abrir a câmera e vai dizer que sim. E aí, o que que vai acontecer? Para intencionar, meu povo, é muito simples. A pessoa que vai ser constelada, ela só vai olhar para a Pamela e vai pensar no número 1, certo? Ela vai olhar para a Pamela e pensar no número 1. A Pamela vai olhar para a pessoa que vai ser constelada e vai receber essa intenção. Quando a Pamela se sentir pronta, vai olhar para o campo onde está aqui os bonequinhos, tá? É aqui que vai se concentrar a nossa constelação. E vai escolher um bonequinho. Digamos que ela escolheu esse laranja grande. E pediu para eu colocar bem aqui no centro do campo. E eu vou perguntar para a Pamela: Pamela, quando você entra representando esse boneco laranja, o que que você está sentindo? Quando você entra representando esse boneco laranja, o que que você está sentindo? E o que que é essa sensação? O que que é essa emoção? O que que é esse sentimento? Pode ser algo, meu povo, físico. Quando eu digo físico, pode ser algo físico. Físico mesmo, tá? Nó na garganta, aperto no peito, embrulho no estômago, dor de cabeça, peso nas costas, lado direito formigando, lado esquerdo dormente, fraqueza, frio, calor. Pode ser algo físico que você sinta ou pode ser algo emocional que você denomina. Como, por exemplo, raiva, tristeza, angústia, medo, felicidade, alegria, amor, segurança, leveza. Enfim, pode ser algo físico ou pode ser algo emocional que você denomina. Eu sempre vou perguntar o que que você está sentindo, tá? Sempre vou perguntar o que que você está sentindo. Por quê? É o que você sente que rege um campo de constelação, certo? Em diversos momentos do campo da constelação, obviamente não vai entrar só o boneco laranja, vai entrar, digamos, o azul, o vermelho, o verde. E cada elemento tem um sentimento. Cada posição tem uma interpretação. Tudo tem um significado dentro de um campo de constelação. Eu e a pessoa que vai ser constelada temos consciência de tudo que está acontecendo. E quem é quem? Quem está representando só está ali para sentir o campo. Eu utilizo desse método para ter o mínimo de interferência possível, tá? Então, por isso que para as pessoas é totalmente oculto, ok? Porque às vezes eu posso entrar num campo de constelação sabendo que meu papel pode ser de um ancestral, como por exemplo um pai. E aí, de forma inconsciente, eu sei que não é intencional. Eu vou pegar a minha referência do meu pai, da minha relação que eu tenho com ele, e eu vou projetar no campo da outra pessoa. E isso pode dar um BO. Então, por isso que a gente faz de forma oculta para quê? Você sentir exatamente o que está acontecendo no campo, tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma, ok? Mas eu e a pessoa vamos saber, basicamente, o que está acontecendo no campo o tempo todo. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai testando. Testando. Não vou mostrar aqui, basicamente, porque vai ficar gravado, mas os testes a gente fica testando o campo o tempo todo. E aí a gente intenciona e testa e direciona a constelação da melhor forma possível. Tá bem? Então é basicamente isso que acontece. Até para finalizar a constelação, a gente testa.
Se faltar algo, ou se encerra. Se encerrar, encerrou. Se faltar algo, falta algo. Enfim, mas a gente só faz esses testes de encerrar ou faltar algo quando estiver tudo bem. Porque a intenção deste campo, a partir daí, é harmonizar, certo? Um detalhe importante que eu trago em relação a isso, do porquê que eu quero saber o que você está sentindo, que é com base na sua emoção que a gente consegue fazer o quê? Utilizar das ferramentas da constelação familiar, que é muito poderosa para movimentar essa energia. Lembra que no início eu falei que a gente identifica o problema e movimenta e libera essa energia, certo? Como é que a gente libera essa energia? Através de uma ferramenta chamada frases de cura. O que são essas frases de cura? O nome já diz, frases para curar, frases para harmonizar o que está acontecendo. Então, digamos que o boneco verde tem muita raiva do boneco aqui, preto. E aí, o que que a gente faz, geralmente, quando a gente sente raiva na nossa vida real? A gente vai lá e começa a falar um monte de merda. Então, por exemplo, se o boneco verde sente raiva, qual é o primeiro pensamento? O boneco preto é um desgraçado, ele arruinou minha vida, ele é isso, ele é aquilo. Se eu falar dessa maneira dentro de um campo de constelação, isso vai gerar conforto ou desconforto? Se na nossa vida real já gera desconforto, imagina num campo que a gente está sentindo. Vai ser pior. Então, o que que as frases de cura fazem? Elas pegam basicamente o que que você está sentindo e a gente interpreta isso para colocar o que? A intenção para fora. Não só o sentimento, mas a intenção para fora. Em que sentido? Ao invés de falar que o boneco preto é um desgraçado, que é um vida dele, enfim, o boneco verde pode falar, por exemplo, tudo que você faz me machuca muito. E eu sinto muita raiva disso porque eu queria que tudo fosse diferente. Por favor, me veja. Eu preciso ser visto por você. Já não é diferente? Já não traz uma emoção diferente? Por quê? A gente direciona e coloca para fora aquilo que verdadeiramente é importante. Não é só emoção, mas sim a intenção que eu busco com o que eu estou sentindo. Que na grande maioria das vezes é o que acontece na nossa vida real. A gente só está colocando a emoção para fora, mas a gente não está dizendo exatamente o que a gente quer. Então apenas reflita sobre isso, tá? Então é isso que se baseia o nosso campo de constelação. E depois, no final, a pessoa que está constelando, ou que foi constelada, vai escolher basicamente, meu povo, 5 cartinhas que vão representar para essa pessoa o que que foi este campo e principalmente quais serão os próximos passos. E representa o quê? O que que foi essa movimentação de energia e principalmente a postura que a pessoa deve ter a partir de agora para que as coisas comecem a fluir. Certo, meu povo? E é basicamente isso. Deixa eu só parar de